Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Vieira e estou vindo saudá-los e convidá-los a participar de mais uma disciplina ministrada por mim, que é a disciplina de Planejamento e Organização do Turismo, ou POT, para os íntimos. A nossa disciplina é uma disciplina bastante interessante, muito importante para a formação acadêmica e profissional de vocês, não só porque eu estou ministrando ela, mas porque é uma disciplina que ela exige um conhecimento teórico muito grande e é uma disciplina que eu costumo dizer, assim como teoria geral do turismo, muito base e básica para que vocês possam aprender conhecimentos que vão ser necessários na atuação futura enquanto turismólogos. Então, essa disciplina é uma disciplina muito significativa para a formação de vocês. Bom, vocês já me conhecem, eu sou o Anderson Vieira, eu sou turismólogo, mestre e doutorando em desenvolvimento e meio ambiente, atualmente acadêmico de pedagogia, e também eu trabalho como consultor na área de turismo, sendo que uma das minhas atribuições é justamente pensar o planejamento e a organização do turismo de forma responsável, sustentável, e essa disciplina ela faz com que a gente consiga aplicar na prática muitas dinâmicas e muitas teorias e conteúdos que vão ser debatidos na nossa prática profissional. Pois bem, já falei, né, sobre a nossa disciplina um pouco, e eu queria aproveitar esse momento para que a gente pudesse, nesse primeiro encontro, apresentar-lhes o nosso plano de disciplina e também o cronograma que vai ser disponibilizado para a execução da disciplina de POD. Então, me deem só um minuto enquanto que eu abro bem aqui o nosso plano e detalhe para vocês. Só um instante. Prontinho. Creio que esteja já aparecendo aí no canto direito de vocês. Eu vou só ampliar aqui para que eu possa ficar mais visível. Pronto. Pois bem, pessoal, a nossa disciplina é uma disciplina que eu já vendi aqui o peixe, falei da importância dela. É a disciplina de Planejamento e Organização do Turismo, que tem 3 créditos, ponto 1, ponto 0, carga horária de 60 horas. É uma disciplina que faz parte do bimestre 2020, 2021.1. E essa disciplina é uma disciplina que está sendo ministrada por mim, Anderson Vieira. Em relação ao ementário, contempla uma série de conteúdos. Vocês vão perceber de um primeiro momento que é muita coisa, mas que nós vamos conseguir trabalhar dentro desse tempo de 2 meses. Bom, e aí nós vamos abordar o planejamento numa perspectiva de conceitos, princípios, dimensões e classificações. Planejamento como um processo, políticas de turismo no Brasil, planejamento urbano, regionalização, planejamento turístico, fontes de financiamento, técnicas de elaboração de projetos, estudos financeiros, administrativos e jurídicos e avaliação e monitoramento de projetos e, no fim, sustentabilidade e estudos de caso em turismo. Em relação aos objetivos, o nosso objetivo geral é aprofundar teoricamente as funções planejamento e organização para que vocês possam compreender o desenvolvimento do turismo em um território. E esse objetivo ele é muito interessante quando a gente faz uma reflexão e uma retrospectiva com as disciplinas que eu já ministrei antes para vocês, porque em teoria geral do turismo nós vimos conceitos básicos do turismo e em ADM aplicada ao turismo e hotelaria nós estudamos as funções administrativas, sendo que das 4 estamos vendo aqui 2, planejamento e organização. Vejamos que nós vamos vê-las de forma mais relacionada com o turismo. E aí pensar esse planejamento, essa organização, é pensar o desenvolvimento do turismo, que é diferente de crescimento. Crescimento e desenvolvimento são conceitos diferentes que vão ser, que vão ser aplicados
dentro de um território, seja em nível local, regional, nacional ou internacional. Então, essa vai ser a perspectiva de objetivo geral. Os nossos objetivos específicos, eles estão detalhados em 5, sendo que o primeiro é entender os conceitos, princípios, dimensões e classificações do planejamento como um processo, dando ênfase ao planejamento turístico. Nós vamos estudar o conceito de planejamento novamente, nos aprofundando sobre as tipologias, as especificidades, mas o foco aqui vai ser o planejamento do turismo e compreender que esse planejamento do turismo é um processo sistematizado, que ele exige ali que existe um ciclo na realidade e que essa sistematização ela exige que nós tenhamos uma percepção de início, meio e fim, e que esse planejamento ele pode ser sim reconsiderado caso não esteja funcionando como proposto. No objetivo 2, nós vamos conhecer as políticas de turismo do Brasil historicamente construídas através dos planos, programas e projetos. Vocês vão ver que existem diversos planos, existem 4 planos de turismo atualmente, que iniciaram desde 2003. Nosso último plano é 2018-2022. Tiveram diversos também projetos, programas propostos pelo Ministério do Turismo, desde seu surgimento em 2003. E esses documentos e essas políticas têm a intencionalidade de pensar o desenvolvimento do turismo dentro do nosso país. E não só no âmbito nacional, mas fazendo com que isso também se perpasse para as esferas estaduais e municipal. Vamos também compreender a regionalização enquanto uma política indutora do desenvolvimento turístico. A regionalização, hoje, dentro das políticas públicas, é uma das principais de turismo que é trabalhada, que é pensada, que é articulada pelos atores públicos da área. E é uma política que ela tem essa intencionalidade de induzir o desenvolvimento turístico. Nós também vamos conhecer alguns elementos para elaborar e executar projetos turísticos, considerando questões relacionadas ao financiamento desses projetos, quem é que financia, como a gente pode captar recursos para financiar esses projetos, questões relacionadas à perspectiva administrativa e jurídica também, que vocês precisam compreender esses elementos para aprender a elaborar projetos, quando futuramente vocês forem trabalhar na esfera pública, no turismo. E, por fim, nós vamos analisar estudos de caso sobre planejamento turístico numa perspectiva sustentável. Creio que vocês já devam ter visto em outras disciplinas o conceito de sustentabilidade, mas aqui nós iremos fazer essa relação de como desenvolver o turismo, planejando, organizando e executando a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Eu não vou aqui me ater a esse conceito agora, porque é um conceito muito abstrato, que exige um aprofundamento reflexivo, teórico também, mas é necessário que vocês saibam que esse conceito ele vai ser muito abordado na nossa disciplina. Em relação aos conteúdos programáticos, nós temos 3 unidades de ensino, sendo que a primeira trabalha as considerações sobre o planejamento no e do turismo. Então, aqui nós vamos ver, no capítulo 1, conceitos básicos de planejamento, no capítulo 2, tipos, níveis, abordagens e componentes do planejamento turístico, introdução ao planejamento turístico, turismo e os planejamentos estratégico, tático e operacional, o papel dos atores no planejamento turístico e, por fim, o planejamento e a administração de destinos turísticos. Vejam que nós vamos iniciar desde o básico do planejamento, trazendo todos esses conceitos iniciais para que nós possamos aprofundar até o planejamento turístico. Então, a ideia aqui é justamente essa. Partimos desse ponto geral para nós chegarmos até o planejamento do turismo, especificizando
principalmente como gerenciar o turismo na perspectiva pública, como a gestão pública deve conduzir o desenvolvimento e a gestão turística. Na unidade 2, nós vamos trabalhar as políticas de fomento ao turismo no Brasil. Então, será falado sobre, vai ser feita uma contextualização dessas políticas desde 1930 a 2021, e é claro que nessa apresentação dessas políticas, nós também vamos falar um pouco sobre as políticas que incidem no estado do Piauí, até para que vocês possam saber. Algumas já foram vistas, já foram debatidas, como o Plano Nacional, aliás, como a Lei Geral de Turismo, que eu trabalhei com vocês na disciplina passada, mas nós vamos especificar todos esses instrumentos existentes. Vamos falar sobre a regionalização do turismo, que é uma política que trabalha o turismo pensando essa gestão de forma regionalizada e não mais apenas focando em um destino, mas em regiões turísticas, a partir de territórios feitos e elaborados a partir de mapas turísticos. A gente vai ter essa política que tem essa intencionalidade. Vamos falar também sobre os planos de desenvolvimento turístico no Brasil, que existem atualmente 4. 3 foram sobrepostos pelo último de 2018, e nós vamos falar também sobre esses planos, né? E, por fim, como construir planos, programas e projetos. Qual a importância de cada um desses documentos, o que tem que ter na estrutura desses documentos e quem é que gerencia, como é que se dá a participação popular na gestão também desses documentos. Na unidade 3, nós vamos fechar aí com chave de ouro, falando sobre o planejamento sustentável do turismo, e aí vão vir os conceitos de sustentabilidade no turismo. A gente vai entender o que é sustentabilidade, o que é turismo sustentável, quais são as dimensões da sustentabilidade, o que é essa abordagem conceitual quer dizer, e como aplicá-la dentro do turismo. E a gente vai também conhecer alguns estudos de caso que vocês irão, posteriormente, apresentar para a gente, não em forma de apresentação oral, mas por meio de uma atividade que vai ser proposta. Eu vou explicar em um outro vídeo. A metodologia da nossa disciplina está desenvolvida a partir dos seguintes critérios. Vão ser disponibilizados videoaulas no YouTube, e esses videoaulas eles vão sendo avisados para vocês por meio de CIGA, lives pelo Google Meet, que vão acontecer 2, sendo que elas também vão ser disponibilizadas no meu canal, Professor Anderson Vieira, indicações de vídeos online, podcasts, sites e aplicativos que vão contribuir para o aprofundamento teórico e para a formação de vocês nessa disciplina, slides das unidades de ensino, contemplando as aulas específicas, textos e artigos científicos em PDF, que vão ser disponibilizados também no material de base e de apoio da disciplina, e fóruns e atividades de estudo assíncrona. Lembrando que, dessa vez, nessa disciplina, nós vamos ter apenas uma atividade, e essa atividade ela vai acontecer de modo que vocês tenham tempo para elaborar e, posteriormente, entreguem via CIGA. Tudo bem? Em relação à nossa sistemática de avaliação, pessoal, a nossa disciplina ela vai considerar como critérios de avaliação a capacidade discursiva de vocês, o aprofundamento teórico conceitual, participação nas aulas síncronas e compromisso na entrega dos fóruns e atividade. Lembrando que esse compromisso, pessoal, ele é importante, porque se vocês não conseguem entregar dentro do prazo, vocês infelizmente não vão ter nota para aquela determinada avaliação. Daí a importância de vocês cumprirem com esses prazos e seguirem os critérios solicitados por nós na elaboração dessas atividades. Bom, a nossa avaliação 1 vai ser uma prova escrita individual, com peso de 60% e pontuação de 0 a 10 pontos. Naquele mesmo esquema que você já conhece, questionário via SIGA, que vai ter um tempo de duração de 8 horas da manhã, salvo engano,
até as 23 horas e 59 minutos do mesmo dia, e vai acontecer numa data já previamente estabelecida no cronograma. A avaliação 2 vão ser 2 fóruns individuais, o Fórum 1 e o Fórum 2. Cada um deles vai valer de 0 a 5 pontos. E o peso desses fóruns é 20%. Nós vamos ter um fórum da unidade 1 e outro referente à unidade 2. A avaliação 3 da nossa disciplina é uma atividade escrita individual que vocês vão realizar de modo a entregar dentro de um tempo. Essa atividade ela vale de 0 a 10 pontos e é uma atividade que tem peso 20%. Lembrando que a nota final da disciplina é a média aritmética das 3 avaliações. Daí a importância de vocês fazerem todas elas de forma compromissada para que a gente consiga ter êxito e aprovação na disciplina. Em relação à nossa bibliografia básica, eu vou disponibilizar para vocês 3 livros bases, que são Turismo Contemporâneo, de Cooper, Hall e Trigo, Planejamento e Organização do Turismo, de Ivan Fernandes, e Fundamentos do Turismo, de Luiz Ignar, que vocês já conhecem. Nós já trabalhamos esse livro tanto na disciplina de Teoria Geral do Turismo, quanto na disciplina passada. E são os livros bases. Tem alguns capítulos que foram selecionados desses 3 livros, para que a gente possa utilizar para as leituras na disciplina. Existem outros livros que são muito importantes, mas que infelizmente eu não consegui ter acesso e eu também não os tenho, eu coloquei como livros complementares, mas se vocês puderem adquiri-los ou ter acesso por meio da biblioteca da universidade seria muito importante, gente, porque são livros muito, muito respeitados na literatura do turismo no Brasil, que são o Planejamento Responsável do Turismo, de Margarita Barreto. Esse livro ele é um clássico. Planejamento do Espaço Turístico, de Boulon, também muito bom. Planejamento Turístico, de Hall, também, que tem essa reflexão sobre a ideia do planejamento turístico. Turismo, Metodologia e Planejamento, de Molina. E, por fim, o Turismo e Planejamento Sustentável, de Doris Van Huysman, que é um livro também básico para que vocês possam se aprofundar nessa leitura do planejamento do turismo. Então, feito esses esclarecimentos, eu também queria lembrá-los, eu não coloquei aqui no plano, mas vão ser disponibilizados alguns artigos científicos que tratam sobre alguns temas que não vão ter tão aprofundados nos livros que nós vamos disponibilizar. Então, esses artigos eles vão servir como apoio, como base, para que vocês também possam aprofundar os estudos da disciplina. Bom, feitos esses esclarecimentos, eu vou agora aqui abrir rapidinho o nosso cronograma para que vocês possam conhecer o que nós pensamos em relação ao cronograma da disciplina. Só um minuto, gente. Só um instante, estou abrindo aqui. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Pronto. Bom, gente, em relação ao nosso cronograma da disciplina de POT, dia 7/6 nós iremos disponibilizar às 18 horas a apresentação do professor e da disciplina no YouTube. Isso é de responsabilidade minha, do professor, da disciplina. Do dia 9/6 ao dia 30/6, que são quartas-feiras, 2 quartas-feiras aí, né? Vocês vão ter um intervalo de 3 semanas para realizar o Fórum 1, que vai ser realizado via SIGA, e o responsável pela correção é o tutor à distância do polo de vocês. Do dia 9/6 ao dia 2/7, de 8 da manhã às 23h59, começa numa quarta e encerra numa sexta, é o Fórum 2, via SIGA também, de responsabilidade do tutor à distância. Do dia 9/6 ao dia 7/6, no mesmo horário, de 8 da manhã às 23h59,
vocês vão ter que entregar a atividade via SIGA. É uma atividade de responsabilidade do tutor presencial e é a atividade que vale de 0 a 3 pontos da disciplina. Desculpa, de 0 a 10 pontos da nossa disciplina. No dia 16/6, nós vamos ter a nossa primeira live naquele mesmo horário, de 19 horas até as 20h30. Vai ser uma live sobre a unidade 1, via Google Meet. Nós vamos ter a participação dos tutores Maria do Amparo e Francisco. No dia 23/6, como o nosso calendário está muito apertado e eu não vou conseguir realizar 3 lives com vocês, eu vou gravar uma videoaula que vai ficar disponível. Essa videoaula é sobre a unidade 2 e ela vai ficar no meu canal no YouTube. No dia 7/7 de 2021, do mesmo horário de sempre, de 19 às 20h30, nós vamos ter a nossa live 2 sobre a unidade 3 da disciplina e também vamos ter a participação dos tutores Maria do Amparo e Francisco. No dia 16/7, nós vamos ter a nossa avaliação via SIGA-A, de meia-noite às 23h59, de responsabilidade do tutor presencial. No dia 22/7, caso algum aluno não consiga participar da avaliação e precise de exame de segunda chamada, a gente também vai ter numa data do dia 22/7. No dia 29/7, a gente vai ter aí o exame final da disciplina, que eu espero que ninguém fique, mas se alguém ficar, vai ser nessa data. E a consolidação da nossa disciplina é do dia 3 de agosto ao dia 6 de agosto. Bom, gente, eu tenho algumas observações que são interessantes que vocês conheçam, que tratam o seguinte: nosso cronograma ele é definitivo, então caso vocês tenham alguma intercorrência, algum problema, alguma situação, comunicar com antecedência a mim ou aos tutores dos polos, para que eles tenham ciência de qualquer situação atípica, qualquer problema que possa vir a interferir no desenvolvimento da disciplina para vocês. Lembrando também que se alguém precisar fazer segunda chamada, nós temos aí um prazo que precisa ser enviado o requerimento para a coordenação destinado ao docente da disciplina com até 3 dias dentro da realização da prova que não foi, no caso, feita. Caso você não faça e não seguir esse critério, infelizmente não dá para fazer a segunda chamada. E aí, como eu já tinha incisivamente colocado, não percam os prazos da nossa disciplina, tudo bem? E, por fim, o nosso contato ele vai acontecer via SIGA-A, por meio de mensagens, por meio das notícias, nas lives, por meio do meu e-mail, que você já conhece, meu e-mail institucional, anderson_vieira@ufpi.edu.br, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questão relacionada à disciplina, entre em contato conosco. Não hesitem, não deixem para fazer isso em cima dos prazos. Então, gente, foi um prazer falar com vocês. Eu espero que vocês estejam aí super empolgados para iniciar a POT, que eu estou muito empolgado, e a gente vai se vendo durante as semanas. Tá certo? Tchau, gente!